Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. E assim será, e a vida muda.
Mas eu não consigo participar da reunião, não tem ninguém falando bosta nenhuma. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Agora a imagem, não sei por que não está saindo, gente. Era para estar saindo, né? Só um minutinho. Eu vou sair da tela e entrar novamente. Só um instante, peraí. Fica aí. Paciência, viu, gente? Vocês estão ansiosos? Estou super tranquila. Peraí. Alô, meu povo, agora eu tô aqui, né? Agora vocês estão me vendo. Bonita! Deixa eu ver se eu tô vendo. Tô vendo eu. Boa noite! Ó. Amém, igreja. Sejam todos bem-vindos. Último evento do ano e precisava ser de relacionamento de casal. Afinal de contas, belíssima, né, Lu? Afinal de contas, o ano tá chegando. E a gente sempre tem uma expectativa muito grande que ano que vem vai ser diferente, que essa ceia não vai ter briga, que vocês vão ficar tudo comportado, bonito e não vai implicar com a sogra. Essa é a mentalização do final do ano. Chega no final do ano, degringola tudo, tá todo mundo cagado no meio do rolê. Vai fazer amigo secreto, já fala mal do amigo secreto na hora de dar as dicas, e aí vai dar ruim. Mas, enfim, a gente vai falar de relacionamento de casal hoje, amanhã. Todo mundo quer ter um relacionamento dos sonhos, homens e mulheres. Mas são poucas as pessoas que estão prontas ou querem pagar o preço para curar suas próprias feridas infantis e parar de cobrar do outro aquilo que você tem que curar em você. E quem está aqui me mostra que são pessoas que estão dispostas, né? Eu arrepiei de falar isso porque ontem uma amiga minha de infância me ligou aos prantos, assim, aos berros, e ela dizia, por favor, me ajuda, eu não quero mais passar por que eu estou passando. De novo, em relacionamentos conflituosos. Eu falei, gata, entra no grupo, externo. Falei, entra lá no grupo, salva seu casamento esse ano, porque nós vamos trabalhar relacionamento e hoje vamos começar falando do passado, relacionamentos anteriores, relacionamento dos seus pais, e a gente se acha responsável, ou sente que é responsável de alguma forma, para que eu possa crescer e possa viver o meu relacionamento de forma diferente. E a primeira pergunta que eu preciso fazer para vocês, inclusive você está aqui, né, amiga? Se estivesse aqui, eu já ia tacar esse ventilador aqui na sua cabeça, que ele ia voar daqui no Beraba. Tem alguém que não me conhece, que veio por indicação, caiu aqui de paraquedas, todo mundo já acompanhou alguma aula, todo mundo já... Os maridos eu sei que estão aqui por livre e espontânea pressão, né? Meu marido, a Luciana, veio, que era o sonho da vida dele fazer uma aula. Os maridos veio assim, quer se pedir a Deus esse momento, eu sei o que é. Mas eu vi que vários homens entraram e os homens são muito bem-vindos, tá? Aqui é um lugar sagrado, aqui é um lugar respeitoso. E que se tem uma coisa dentro dos meus propósitos de vida, é honrar o masculino e ajudar as pessoas a reconstruir o próprio casamento, porque é sagrado. Eu quero que vocês desliguem os microfones, tá? Para não ficar burburinho, nem dar microfonia aí para lugar nenhum. E comentem aqui no chat se quem é a primeira vez. Estou com meu marido empurrado no sofá. Oh, meu Deus, até o final da manhã vocês vão transar igual gente grande. A ideia é cure-se até conseguir ter a relação sexual igual adulto. Esse é o nosso movimento de cura. Tá bom? Quem está aqui que é a primeira vez? Ou não, todo mundo já participou de alguma coisa comigo? Alguma aula, alguma mentoria? Eu estou vendo vários alunos aí que já são jeca.
que já fizeram reencontre-se. Digita aqui. Quem é você? Quem é meu aluno Jeca? Digita aqui de qual turma. Deixa eu ver todo mundo que está. Eu não vou conseguir ver todo mundo na tela. A sala está cheia. Adri do Jeca 12. Vai colocando aí que eu vou identificando vocês. O primeiro movimento, eu preciso que vocês levantem, depois de digitar. Primeira vez a Fran, o Pedro, sejam bem-vindos. Então, para quem é a primeira vez, eu quero que vocês tragam consigo uma abertura, tá? Faz parte da minha personalidade, o meu sonho era trabalhar com treta e que em algum momento fosse bem-humorado. Faz parte da minha personalidade fazer graça, fazer as pessoas rirem, às vezes eu fico tão feliz quanto ver uma pessoa sorrindo, tanto quanto ela me traz um depoimento que ela curou a família dela. Então, eu acho muito chato, muito cansativo falar de trauma, falar de autorresponsabilidade, falar da criança ferida, falar das tretas que eu me enfiei nos meus relacionamentos, e eu acho isso tudo muito chato o tempo todo. Então, vocês podem ficar tranquilos que em algum momento tá na minha missão também, vai ter uma pitada de humor só para a gente parar de ser besta mesmo, e ainda esse ano. E eu quero que vocês se sintam à vontade, né, dona Débora Sumida, a Francisca, a minha xará tá ali, Ivonete, a Natasha, que vocês, quem meus alunos já sabem, as aulas são todas, na medida do possível, super divertidas. E eu quero que vocês se sintam à vontade com isso, né? A gente vai falar de coisa séria, eu vou trazer as leis de ordem, vou trazer os principais movimentos que fazem com que os relacionamentos fiquem cagados, mas, vez ou outra, a gente vai dar umas boas risadas, porque a gente tem que rir do tanto que a gente foi trouxa e agora nós vamos levantar dessa cadeira. Tá? Então, respirem. E se tem uma coisa que é primordial dentro de um relacionamento de casal, se chama humildade. Então, eu quero que vocês, de cara, já escrevam ou repitam comigo a frase: só os humildes aprendem. Só os humildes se relacionam. Os casais que não se relacionam bem são competidores. São inimigos dentro da mesma casa. São combatentes. E o que eu preciso que vocês saiam daqui nesses 2 dias, que a gente vai fazer algo muito bacana, é zerar ego. Zerar não digo que não vai dar, mas diminuir, sabe? Dentro dos relacionamentos, todo mundo quer ter razão, cada um quer gritar mais alto que o outro para ver se se escuta, né? Se ouve, na verdade. Então, não existe no planeta, é a primeira coisa, talvez se eu falasse essa frase aqui, talvez poderíamos acabar essa mentoria agora e vocês já sairiam daqui diferente. Humildade para falar num tom de voz baixo e ouvir o que o outro tem para te dizer sem justificar. Eu tô toda arrepiada de falar isso. Todo relacionamento de casal, hoje, as pessoas se justificam, falam assim, olha, nossa, mas aquele dia você... Não, mas você também não estava lá? Você não viu que era para estar lá? Não, mas você que não foi. O primeiro movimento que a gente já está começando, já virou uma dinâmica de cura. Lembrar que só os humildes aprendem, né, Cláudia? Precisa muita humildade para ouvir sem justificar. Então, eu também sei que tem várias alunas antigas que já têm entendimento, tem várias terapeutas, tem psicóloga, tem consteladora que me acompanha e que chegam aqui, mas venham com essa, da mesma forma, quem viu meus stories, eu terminei uma outra formação de constelação essa semana, foi 13 meses, presencial, e todas as vezes que eu chegava lá, eu tirava o meu óculos do julgamento e falava assim, eu sou pequena, eu tô aqui para aprender, eu ainda tenho muito que aprender. Então, se vocês estão tirando um tempo, a sua paciência, o seu humor, a sua vida para vir aqui ficar algumas poucas horas comigo, se entreguem ao processo. Usem a humildade, repitam, só os humildes aprendem, estejam prontos para aprender. Para vocês restaurarem um casamento ou ficar em paz com o relacionamento anterior, para que o próximo chegue de forma ordenada, tem que ter humildade para aprender o que eu não sei. E por mais que eu sei que às vezes vão vir temas que doem, a gente só se justifica naquilo que dói. Respira e a gente vai treinar uma resposta que vocês vão usar no relacionamento de vocês. Que é assim, ó, tá bom. Aqui em Minas é uma tábua bem grande, sabe? Tá bom.
Só que você não vai falar nesse tom de ironia quando você vai falar com seu parceiro ou sua parceira. Mas aquela hora que você tiver com. Amanhã a gente vai falar de comunicação. Mas aquela uma hora que você quiser justificar, explicar, querer ter razão, você vai usar a técnica do tá bom e a técnica dos 32 dentes. Você sabe qual é a técnica dos 32 dentes? Tem gente que não tem 32. Tem gente que vai tirar um banhado aí, né, gente? Aí vocês vão usar, Carol, a técnica dos 32 dentes, vai falar assim, ó, tá bom. Não tem jeito do Natal dar ruim. Então, duas técnicas infalíveis que eu só ensino para os meus alunos Jeca, né, Josi? Meus alunos Jeca já sabem. Esse Natal, vocês vão usar a técnica dos 32 dentes, vai voltar que vai me contar que funcionou. Não teve treta, não brigou com a sogra, não encheu o saco de ninguém. Não falha. Vamos treinar? Então, todo mundo abre a câmera, não abre o microfone, que senão vai virar barulheira. Abre a câmera. Quero ver o senhor bonitinho. Resta os 32, os 30, os 28, os 22 dentes você tem. E no 3, você vai falar assim, tá bom. Tá bom? Aí, a Ana Cláudia vai treinar com o marido dela e vice-versa. 1, 2, 3. Tá bom. Beleza? Nós estamos começando muito bem essa aula de hoje. Respira. E prometo ser uma aula muito gostosa e que vocês olhem com muito respeito para os relacionamentos anteriores, os seus e os do seu marido, da sua esposa, para que vocês olhem de forma adulta para o relacionamento atual e que possam escrever uma nova história. E eu estou muito feliz de trabalhar isso aqui. Casal faz parte da minha missão. Eu fui casada por 13 anos, passei por tudo que vocês já passaram, um divórcio daqueles de cabelo em pé, um casamento com muitas crianças brigando, chilicando e gritando, sexo totalmente descompensado, né? E eu vou falar disso, que tira as crianças da sala, tá? Vida de adulta a gente vai falar da parte sexual, que inclusive é a parte mais importante do casal. E então eu tenho muita experiência de causa, inclusive o que me trouxe para o método Jeca, o que me trouxe para a terapia, foi quem tem o meu livro, o Simplesmente Jeca, sabe, tá lá, a minha dedicatória é para o meu marido, pai dos meus filhos, né? Meu primeiro marido, a gente não tá mais junto, mas foi toda a desordem que eu me encontrei e eu precisei de muita luta para ter humildade e aceitar a minha parcela de contribuição na merda de tudo que aconteceu. E foi a partir daí que eu fui em busca de luz, porque era insuportável conviver brigando, acusando, cobrando, com ciúme, com cenas de ciúme, com controle, com falta de comunicação, com grito, com berro, era um inferno. Mas foi esse inferno que me levou para a minha escuridão e hoje tenho muito amor pelo que eu faço. Estou muito feliz de estar aqui olhando a carinha de vocês nessa tela. Combinado? Então respirem. Eu vou colocar um vídeo e a gente vai desenrolar, um vídeo muito forte, e a gente vai desenrolar a aula baseado nesse vídeo. Não tá saindo áudio, tá? Ganha do sol, não sou bonito.
Tá compartilhando, peraí. Não tá compartilhando. Não, né, cara? Foi minha queda. Você caiu? Desliga seu Bluetooth, né, Cláudia? Tá desligado? O Alezinho, meu filho, começou a gritar também, pedindo: parem de brigar. O Alezinho, meu filho, começou a gritar também, pedindo: o Alezinho, meu filho. Vou fazer. Eu preciso mostrar esse vídeo para vocês. Eu não sei por que tá travando muito no meu computador, mas eu vou fazer de outra forma. Aguenta a mão aí que vai dar certo. E... calma que o dia hoje é bom, hein? Sem pânico. Eu tenho um plano que benigno, porque eu quero que esse vídeo passe e vai dar certo. Vento solo, solteira. Vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos compartilhar a tela. Ó, bora lá. Será, gente? Não deu.
Mas vocês estão me ouvindo? O meu áudio vocês estão ouvindo? Que coisa, hein? Ah, nem estava tão empolgada com o vídeo. Estava tão emocionada. Mas não deu. Mas vamos lá. Esse vídeo, alguns de vocês já acompanharam, é o vídeo da Ana Hickman, que ela traz as desordens do relacionamento dela com o que ela ficou casada. Ela casou com um cara com 16 anos, o cara tinha 26, ficou 25 anos casado e saiu na mídia a agressão física que ele fez. E provavelmente vocês devem ter acompanhado, porque a gente adora uma fofoca, né? Pode ver uma fofoca? Depois eu coloco o vídeo lá no grupo para vocês assistirem. Mas a partir daqui dá para desenrolar bem. Em determinado momento do vídeo, ela diz que quando ela ligou para a polícia, porque ele estava ameaçando avançar nela, ela disse que era a única coisa que ela jamais aceitaria, porque foi o que aconteceu com a mãe dela. E ela já fala chorando, e ela fala: eu cresci com meu pai é um agressor. Ela faz assim com a boca: meu pai é um agressor. E para mim foi muito difícil. Quando eu tinha 13 anos, eu arrumei a minha mala e dos meus 3 irmãos e falei para minha mãe que eu estou indo embora com os meus irmãos morar na minha avó. E foi só aí que a mãe resolveu separar do pai dela. E ela fala que em determinado momento as pessoas falavam que ele era um agressor, né? Todo mundo falava que ele era grosso, agressivo, e ela, um dia, ainda criança, virou para o pai dela. A minha voz tá dando eco também, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Hoje tá dando eco para todo mundo ou tá ok de ouvir? Tá ok? Tá bom, né? Me ajuda aí. Cadê a fé, hein? E quando criança, ela procura o avô e fala assim: vô, não fala mais mal do meu pai. Eu sei que ele é um agressor, mas me dói ouvir. Só que ali ela também não se deu conta. Obrigada, gente. Tá ok, vamos embora. Só que ela também não se deu conta que ela tá fazendo o mesmo. Ela foi para a mídia falar que o pai do filho dela é um agressor. Ou seja, as dores, elas começam no sistema e a gente vai reproduzindo isso. Então, ali ela foi desabafar algo, ela foi se vingar. A gente vai falar da diferença do equilíbrio de troca e troco, que é a vingança dentro dos relacionamentos. Mas também ela não se deu conta que ela tem um filho. E que ela está fazendo igual todos faziam com o pai dela, ela está fazendo com o pai do filho dela. Então, o meu convite inicial para vocês hoje é começar a observar o seu padrão. Como, quando e onde começou a realidade que você vive hoje? Vamos começar no Oncotor, dentro do GECA, que é o diagnóstico de onde você está. Como é que está o seu relacionamento hoje? Quem quiser digitar, eu vou ler algumas coisas. Como está o seu relacionamento hoje? O que mais te incomoda? O que está mais insustentável? Francisco, todo cagado. Vamos por partes, mas todo cagado o quê? A bebida. O que está difícil no seu relacionamento? O que você enxerga? E a raiva. E olha, a minha chamada, quem está assistindo com o marido, vocês já fizeram um acordo comigo no início de humildade. E eu preciso que, a partir de hoje, especialmente quando vocês estiverem em processo terapêutico, mas que vocês levem isso para a vida, o que o seu marido, a sua esposa, for trazer como tema, né, como questão, eu preciso desarmar. Enquanto vocês digitam aí, começam a refletir, o que está ruim hoje? O que pega? O que mais te incomoda no outro? Vou dar um exemplo para vocês de uma aluna que está lá no Método GECA. Era uma mentoria de comunicação. E o rapaz se propôs, né, é um ato de coragem muito grande os homens buscarem a cura, e eu vou explicar por quê.
Isso merece um respeito muito grande, porque o movimento masculino é muito diferente do movimento feminino em tudo, em especial olhar para as próprias dores. E ele falou, não, eu quero trabalhar isso, a comunicação. E aí eu falei, tá, então traz a questão, e depois a gente vinha com, né, a sequência ou a dinâmica para aprender a falar. Porque as pessoas, os casais não sabem falar, eles sabem cutucar, alfinetar com maestria, né? Subir o tom de voz, querer ter razão, enfiar o dedo. Isso foi assim, PhD em Harvard. Agora, ouvir e se comunicar, ninguém sabe. E aí ele trouxe, falou, olha, o problema é que ela tem estupim curto. Pronto, a bicha estava na cama, já virou a cara e já embestou. No outro dia, né, quando teve a próxima mentoria, ele falou, olha, eu quero falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa. Eu falei, uai, manda brasa. Não, sabe o que é? É que eu falei que a minha esposa, emburrada, ela tem estupim curto, mas vai parecer que a gente não se relaciona bem. Vai parecer que eu tô falando mal dela, mas não é nada disso. Falei, ó, a bucha, vai vendo a bucha que vem por trás. Falei, tá, o que aconteceu? Não, é porque ela dormiu chateada. Ela dormiu chateada de calça jeans. Não, ele falou isso, não. Dormiu chateada, emburrada, embestada, porque eu falei que ela tem estupim curto. Falei, olha, se os casais não estiverem dispostos a olhar para as próprias trevas, aquilo que está fazendo com que o relacionamento fique uma merda, não tem o que fazer. Então, se eu sou a esposa, se eu sou o marido, falo, olha, é muito explosivo, agressivo, aí eu tenho que refletir. Falei, então, pera um pouquinho. Aí qual que é a resposta que dá? Tá bom. Isso é, racha os dentes, fala assim, farrão. Aí você vai fumar um cigarro, vai fazer um cocô lendo uma revista, você vai dar um rolê e vai refletir. Porque eu tenho dois movimentos. Ou eu me torno adulto e começo a resolver os problemas que existem dentro da relação, ou eu vou ficar uma criança dormindo emburrada todo dia. Dependendo do que acontece, eu posso até dizer, olha, eu não concordo muito com isso que você está apontando, eu não consigo me ver assim. Mas vamos arrumar um jeito de ficar em paz na vida, porque a gente já foi besta até hoje, já tá bom. Então, é um chamado para autorresponsabilidade. Eu preciso que vocês se vejam dentro da relação. Eu vou dar vários exemplos, porque eu quero que vocês diagnosticam como está o seu relacionamento hoje e mais do que isso. Qual que é a sua parcela de contribuição para a sua vida estar uma merda? O seu relacionamento é uma merda. Em 2010, eu comecei a fazer um trabalho em coaching com uma menina que era coach, eu fazia sessões com ela. Eu não tinha me separado ainda. E as duas primeiras sessões era desabafo, era DJ, só apontava ele. Que ele isso, ele aquilo, ele aquilo, ele aquilo, porque ele. Você tem que ir pro jeito que ele é, menino, porque até eu tenho que ir na escola, eu vou na escola sozinha, porque ele não me ajuda com nada. Eu é que faço tudo, que busco, que levo. Eu nunca fui no hospital, nunca tocou uma fralda, imagina, dar uma madeira. As duas primeiras, a terceira virou pra mim e falou assim, e qual que é a sua parcela de contribuição para sua vida estar desse jeito? Vocês têm noção que em 2010 não tinha internet, né? Não tinha YouTube, não tinha Gisele, não tinha o Jeca, não tinha nada. O que eu fiz na sessão? Levantei a bunda da cadeira e fui embora. Porque quem era ela para falar que o problema era eu? Ela falou assim, não, porque 50% de responsabilidade é sua, 50% é dele. Eu falei, não tem jeito. Eu sou muito foda. Eu sou um lírio do campo, eu sou um favo de mel, você não tá vendo? O que é isso? Eu faço tudo, eu sou muito maravilhosa. Olha, eu faço, eu cozinho, eu lavo, eu trabalho, ainda trago dinheiro, ajudo em casa, menina, eu que levo, eu que busco. O que é isso? Ele não, ele vai pro boteco, ele vai não sei o quê, ele arruma amante. Eu sou maravilhosa, eu não tenho 50% de responsabilidade de nada. Eu fui embora mesmo. O meu ego, ele me enforcou e me tirou de lá. Saí cantando pneu e eu fiquei, juro por Deus, eu fiquei uns 3 meses com essa voz dela na minha cabeça. Qual que é a sua parcela de contribuição? E toda hora eu queria voltar lá e dar na cara dela. Eu achava que eu era muito foda para ter 50% de responsabilidade dentro de um casamento. Isso foi em 2010. Em 2011 eu me separei, em 2013 eu arrumei um namorado. Adivinha o que aconteceu? Só trocou o personagem, só trocou o ator, o personagem era o mesmo. Eu tinha um relacionamento mais abusivo do que eu tinha no meu casamento.
Foi aí que eu sentei, caiu a minha ficha, a minha carapuça, juntou tudo e eu falei assim, o problema nunca foi ele. O problema não é o outro. O problema sou eu, o que eu vibro, o que eu trago, o quão infantil eu tô nessa relação, o quão eu busquei um pai no marido, o quão eu ainda busco uma mãe no marido. Eu preciso que vocês se percebam nesse lugar. A sua esposa não é sua mãe. O seu marido não é o seu pai. E eu não quero que vocês saiam daqui falando para o outro lá na casa de vocês. Hein? Eu falei para os meus alunos do último reencontro-se, teve um reencontro para casar. Inclusive vai ter um reencontro-se agora, dia 21 de dezembro. Se fosse eu com meu marido na época, eu iria. Se vocês começarem a usar as frases de cura que eu vou falar aqui nessa live, um para o outro, usar as frases de cura contra o outro, eu vou descer do lustre. Eu vou ser pior que Papai Noel. Eu vou descer da lâmpada. Eu vou pular pela janela e vou falar, o que é? Tinha um aluno meu que a gente fez a dinâmica e ele se deu conta que ele estava sendo o pai dela, que ele queria mandar nela, que ele era arrogante, igual o pai dela. Aí ele se deu conta, ok, vamos trabalhar isso, sair desse lugar? Passa um pouco, ele chega na casa dela, começa, na casa deles, né? Começa a brigar e fazer, porque a Gisele falou que eu não sou seu pai. Eu falei, não, deixa eu te falar. Aí, de repente, tem 10 pessoas aqui na porta da minha casa me jogando tomate, porque eu que estou falando. Eu falei, não me irrita. Né? As frases de cura e as percepções é para você se curar, não é para você usar contra o outro e achar que você está bonito na fita. Então, se vocês saírem daqui usando as frases de cura, a única coisa que é para vocês usar é os 32 dentes. Esse não falha e o tabão, a taba. As frases de cura é para você se perceber dentro da desordem. Eu não consigo me curar de algo que eu não sei que é uma doença. E os relacionamentos estão doentes. Se eu não me perceber dentro da doença, não tem o que fazer. Se eu não me percebo que eu sou um ogro, né? O cara lá, o ex-marido da Ana Hickman, um ogro, um mal educado, que todo mundo se acostumou com a grosseria dele. Toda pessoa mal educada, a pessoa está se defendendo, né? Ela ataca para se defender. Ok, eu entendo terapeuticamente, mas eu preciso me perceber que eu estou um saco de conviver. Eu preciso perceber que eu não tenho paciência, que eu não sei conversar com os meus filhos, que eu não sento para brincar com eles, que na hora de pedir para minha esposa algo, eu estou jogando a tamanca, que as mulheres saem falando que nem uma hiena. 10 vezes. Eu já falei 10 vezes, igual criança, cara. Igual sua mãe, eu falei 10 vezes, pega essa toalha. Eu já falei 10 vezes. Para de falar, isso é comportamento infantil e de mãe com filho. Aí não tem sexo no casamento, como é que faz? Que tem hierarquia, relacionamento. Mãe com filho não tem sexo. Então, se o seu relacionamento não tem sexo, ou você é o pai ou você é o filho da relação. Ou você é a mãe ou você é a filha. Qual o papel que você está ocupando? Porque se o casal tiver no lugar certinho, o sexo é bom, hein? Porque só tem sexo bom homem com mulher. Menino não tem. Criança não tem. Vira um rolo aí, ó. Reclamação. Já tirou as crianças da sala, né? Porque criança não tem que saber essas coisas, não agora. Reclamação de aluna. Gisele, eu tenho candidíase toda semana. O que eu faço? Candidíase, tenho certeza que todas as mulheres que estão nessa sala têm ou já tiveram, ou estão. A candidíase é um sinal que é uma criança que não está sabendo lidar com a sua parte sexual e ela vem para te proteger, porque quando você está com candidíase, você não dá. Você tem desculpa para não dar. Você tem que, porque é um inferno, né? Porque coça até o esôfago. Mas eu preciso me perceber na desordem. Traição. A maioria das pessoas traídas, elas pediram isso. Aí, Gisele, você vai falar isso, eu tô aqui assistindo sal. Vou dar exemplos grotescos. Tem mulher que orava toda noite para o marido arrumar uma amante. Por quê? Porque o casal era um inferno, não sabiam conversar, não sabiam o que queriam, se engalfinhavam. Aí, quando você é uma criança que você não sabe olhar para o outro, conversar e chegar num acordo entre reconstruir um casamento ou divórcio, você fica pedindo ajuda para terceiros. Todos, hein? Pela minha experiência, eu tenho milhares de alunos. Traição. Eu preciso assumir qual que é a minha parcela de responsabilidade. É 50%. Para o traído ou para o traidor. O que você está vibrando? Qual
a memória que você carrega. Quem do seu sistema familiar traiu? Eu tive alunas, se eu não me engano, tá lá na plataforma, nas dinâmicas do GECA, nas mentorias, que ela falou assim, Gisele, eu rezava tanto meu marido ter uma amante que eu dei nome para ela. A outra aluna que veio me contar depois que ela viu essa aula, ela falou assim, eu ia para o banheiro chorar e pedia para ele ir embora e arrumar alguém. Aí você perde muito, né? Você vai pedindo para Deus, acredita na força do pensamento, e vira a lei da atração, aquela anarquia toda, aí descobre a traição. Aí vai lá pro azulejo, escorregar no azulejo, igual a novela mexicana. Carlos Alberto, como você pode fazer isso comigo? A outra aluna, Jeca da turma 13. Gisele, meu casamento estava uma bosta, mas 3 meninos pequenos, e eu doida para ele dar um jeito na vida, falar que vai largar e sumir. Ou seja, entregando 100% para o outro a responsabilidade da merda, passou um tempo, o casamento vai ficar naquela anarquia, ele arrumou uma amante, uma novinha, magrinha, aquela coisa. Aí o que ela fez? Desceu nas lentes do banheiro, igual novela mexicana. Eu preciso que vocês se percebam dentro das desordens. Seja o relacionamento que você está vivendo, seja um relacionamento anterior. A energia que termina um relacionamento é a mesma que você começa o próximo. Por isso que você chama isso de dedo podre. Não é dedo podre, você está na mesma frequência de dor e sofrimento de criança. Você entra em outro relacionamento e faz igual. Você vai conectar com outra pessoa que tem a mesma frequência da pessoa anterior. Aí você chama isso de dedo podre. Não, isso é uma criança ferida repetindo as mesmas histórias. Se você não se perceber, você vai viver a vida falando que é a culpa do outro, que as mulheres que é tudo louca, os homens que é tudo vagabundo. Tem que largar nada, Francisca. Me perguntam muito, Gisele, eu largo ou eu fico? Você fica até o fim. Quando eu me separei, eu achava que divórcio e separação resolvia problema. Eu jurava. E eu convencia todo mundo que está aqui nessa sala que divórcio. E eu convencia minhas amigas também. Reclamava do marido, eu já falava para ela, o que é isso? Tem que separar. Você vai aguentar isso daqui, que eu não sei o quê. Divórcio é uma coisa séria. E tá no tema de hoje. Divórcio leviano. Eu vou dar só spoiler do que a gente vai falar daqui a pouco. Divórcio leviano faz com que os filhos tenham suicídio. Divórcio e casamento é uma coisa séria. E aqui, especialmente no Brasil, está sendo visto coisa banal, sem força, e nós estamos aqui pagando um preço gigante. Vocês estão tudo bem? Pode água, todo mundo, respira. Respira para não sair correndo. Primeiro movimento adulto, especialmente as mulheres, porque para os homens é mais fácil. E antes de falar do movimento da empresa, casamento é uma empresa, eu quero trazer uma consciência para as mulheres. E os homens, às vezes, não sabem disso. É muito difícil para os homens buscarem cura. Por quê, Gisele? Porque o homem é territorialista. O homem... deixa eu mostrar aqui o símbolo do Yin e do Yang para vocês. O homem é representado pelo Sol. O homem é razão. O homem é movimento. A mulher é emoção. A mulher é acolhimento, espera. O homem é movimento. O homem é territorialista. O homem protege o território e a mulher protege o espiritual. Na hora que o casal descobre, mata essa charada, não tem relacionamento, que dá ruim, que eles param de competir por território. A mulher Sidão é a mulher com essa energia masculina, ela está competindo território com o homem. Então, vamos largar dessa vez. Por que é tão difícil para o homem procurar cura? Porque o campo do emocional, tá vendo essa bolinha preta aqui? É o campo do emocional. O da mulher, o campo do racional é essa bolinha. Mas a gente tá terrível, né? Excesso de energia masculina, um bando de sidão, enfim. Pauta para outra mentoria. A área emocional não é um campo familiar para os homens. Não é que os homens não podem chorar, que às vezes a gente cresce ouvindo, né? Não, homem chora, não pode chorar. Não é que o homem não pode chorar. Para ele isso não é familiar. Como ele é territorialista, ele precisa manter o território preservado, protegido. Se ele chora, se ele se torna vulnerável, ele abre território para o inimigo. Isso é um movimento instintivo de todos os homens.
Então, para ele se render à cura, primeiro ele vai sendo influenciado pela esposa para que ele confie em algo, para que ele abra o seu sentimento para ele olhar para isso. Então, por isso que mais mulheres vêm para a cura, porque as mulheres provocam mais a dor. Mulher é terrível, vocês sabem disso, né? É só você olhar no espelho, você vê o tanto que a mulher é terrível. A mulher é maquiavélica. E se os homens saírem daqui usando isso contra as mulheres, eu também apareço, hein? Apareço no espelho. Sabe aquelas imagens assim, que você tá lá e eu apareço assim? Eu vou conhecer a dualidade, mas não é para usar um contra os outros. Tá bom? A tia Gi ama. Então, eu preciso dar espaço para que o meu marido, os meus filhos homens, venham e olhem para a sua dor. Quando ele sente que é um ambiente confiável. Aí ele se permite. E o máximo, porque os homens demoram a vir, eu viro a loira do banheiro. Viro mesmo. Eu viro a loira do banheiro. Só que as mulheres vêm antes para a cura, mas elas demoram, o processo da mulher é demorado. Porque a mulher é de lua, vive todos os ciclos. A mulher, os 4 ciclos da lua no mês. Os homens vivem os seus ciclos no ano. O homem é linear. A mulher não, né? Você fica justificativa, eu falo, olha, é assim. Mas não, sabe o que é? Você tem que ver meu marido, mas não pode. A mulher é cheia de justificativa, é cheia de ninguém. Faz parte do feminino. Né? O homem é o resolvedor de problema, a mulher é o problema. Eu lembro de falar isso para um amigo meu, ele falou assim, é o melhor, como é que ele falou? É o problema que eu mais gosto de resolver. Eu falei, amém. Um homem que não gosta de resolver problema, né, gente? Porque a mulher é problema. Ele sai de casa, ela tá no humor, ele volta, é outro completamente. Ele não, ele é linear. Ele vai e volta o ano inteiro igual. Muda de vez em quando se pegar beber uma birita. A mulher não, a mulher é um inferno. A mulher é um inferno. Quando o homem entende isso, eu mudo a minha comunicação, porque a gente é terrível. Vocês não sabem como é que a gente sente dentro da gente. É um misto de um monte de coisa, de culpa. Vocês têm ideia tanto que a mulher carrega culpa? É terrível lidar com isso. A gente demora um tempo para se curar, para se livrar a gente tem culpa de tudo. Deu certo, a gente tem culpa. Não deu certo, a gente tem culpa. A mãe não foi, o menino tá doente. Tudo se tem culpa. Você se sente culpado. Desse movimento, então, o homem inteligente, o homem que está buscando o seu entendimento, a sua cura, ele olha e fala, tá bom. A mulher, quando fala demais, ela não quer resolver problema. Isso é um problema para o homem, porque a mulher, quando vem chorando, a primeira coisa que na cabeça dele, igual o pastor Paulo faz, ele tem uma caixinha só, na cabeça dele, ele já fala assim, como é que eu vou resolver o problema dessa mulher para parar de chorar? E a gente não, às vezes a gente só quer chorar. É igual você chama a amiga. Ontem minha amiga que tá aqui, ela só queria te dar chorar um pouco. Ela precisa que ela chorar com ela. Ela porque ela voltou. Aí, se o homem entende essa dualidade, ele vai falar assim, tá bom. Ó, ok, já. Muito como posso te ajudar? Eu tô aqui. Olha que delícia dentro do casal. O homem não quer palpite da mulher para resolver o problema. Relaxa. O homem ele é muito bom para resolver problema. Então, às vezes, quando ele te conta algo, não é para você resolver o problema dele. Ele sabe que ele vai resolver. Às vezes, ele só está contando alguma coisa. Então, o que eu faço? Tá bom. Pronto. Acabou a briga. Então, o trabalho que eu faço dentro do Reencontros, que vai acontecer agora dia 21 de dezembro, dentro de todo o meu método, tem muita cura do masculino. Para que as mulheres se dão, larga de ser besta, para de fazer de papel de homem, deixa o espaço dos homens, os homens são importantes, nós precisamos deles. Eu preciso dos homens, vocês precisam, eu precisei do meu pai, eu preciso do meu avô, eu preciso dos meus 2 avós, eu tenho filhos homens. Então a gente precisa descer dessa tamanca de achar que é melhor que os homens, porque senão não tem relacionamento que perdure. Homens e mulheres têm igual equivalência. É sempre 50% para cada. As mulheres se acham muito boas porque elas são mães. E elas tiram o valor dos homens que são pais. Eu estou mentindo? Se eu não me curar a ponto de nivelar a criação divina, porque nós precisamos uns dos outros. Não tem continuação da criação nesse planeta sem homens e mulheres. Faz sentido isso para vocês?
O que vocês sentem quando eu pergunto? E é só para as mulheres, é para os homens também, tá? Vocês confiam nos homens? Responde. A pergunta é: vocês confiam nos homens? Me respondam. Sinceramente. Vocês confiam nos homens? Estou aprendendo, né? Aí eu vejo uma resposta sincera. Estou aprendendo a confiar. Hoje, sim. Eu ainda não. É uma longa trajetória aprender a confiar nos homens. E não é só os homens. Eu estava conversando com o dono da editora dos meus livros e eu falei assim para ele: você sabe qual que é o principal, o que faz com que os homens fiquem pobres? Qual que é o movimento que deixa um homem pobre? Quem é meu aluno já sabe, né? Os homens que estão aqui na sala. O que faz com que o homem fique pobre? O que deixa um homem pobre? Porque o homem é matéria, a mulher é espiritualidade. A Luana falou não trabalhar. O que mais que vocês acham? O que faz um homem ficar pobre e permanecer? Falta de mulher? Será? Não confiar na mulher? A mulher não é confiança, é segurança. A Marcela, ainda sou muito Sidão. Nós vamos tirando as armaduras, né? Tem uma mulher burra. André, problema com o pai. Ser casado com a mãe. A ausência do pai. Falta da mãe. O que faz com que os homens fiquem pobres é a mulher. Ou é a mãe, ou é a esposa. Porque o homem é o campo da matéria. Para o homem é muito fácil fazer dinheiro. É muito fácil produzir, é muito fácil caçar e trazer a caça. Mas se ele tem uma mãe que cuida dele, ou cuidou dele como filhinho da mamãe, o cuticute, ela tira. A mulher, ela tem o dom natural de tirar a força do homem. É só começar a encher o saco, falar que ele não dá conta, falar que não confia, que ele é um bosta. Vai morrer pobre. Ou a mãe que faz tudo. Ai, meu filhinho. 90%, 99% dos presidiários são filhinhos da mamãe. A mamãe faz tudo por ele. Ele não tem energia masculina. Energia masculina é que me faz caçar, ter coragem. Todo procrastinador é um filhinho da mamãe. Então, o movimento do masculino, eu tenho que me despedir da minha mãe. Todos nós temos, né? Todo adulto tem que se despedir da mamãe e do papai. Adulto precisa se virar sozinho. Mas eu preciso me despedir da minha mãe e tomar o meu papel de homem. Os homens precisam impor mais respeito. Isso nada tem a ver com agressão. Tem a ver com que a mulher fica louca dentro da roupa, dando show, agora é só conversar. Eu tenho um aluno que ele questionava muito por que a ex-esposa dele brigava e batia, inclusive batia nele. Como é que era? Quem que bate? Quem que batia, né, quando a gente era criança? E quando a gente apanhava, era para quê? Percebe? O cara que apanha da mulher, ele tá apanhando da mãe. E a mulher tá assim, vira homem. Porque não era assim que a gente apanhava? Você virar gente? Eu crescia falando que eu ia apanhar para virar gente. Às vezes o pai batia no filho e falava para ele assim, pra você virar homem. Não é isso? Então, quando um cara bate numa mulher, qual que é a dinâmica oculta? Faz alguma coisa. Eu não estou falando de certo e errado, tá? Não estou falando de certo e errado, estou falando de movimento. Que é o que eu trouxe no início da aula. Se eu não me perceber na desordem, olha o tanto de insight que eu estou trazendo. Como era a sua infância? Como era a relação do seu pai com a sua mãe? Quem era o homem da casa? O homem da casa era o seu pai ou era a sua mãe? Lá em casa, o homem da casa era minha mãe. Meu pai não aguentou, foi embora.
O homem, quando se relaciona com uma mulher muito masculina, em atitude, tem dois movimentos. Ou ele vai embora, porque é insuportável, ficam dois homens se engalfinhando, ou ele se torna um banana. Ele cede, ele fica fofo, ele fica doce. O que a gente vai ficar fazendo come doce, gente? Você percebe o que eu quero dizer com isso? Faz sentido? Respira. Homem tem que ter o papel dele de homem. Homem tem que ser agressivo. E eu não estou falando de violência. O homem, ele precisa... os outros territórios precisam ter medo. Ele é o que protege a sua família, os seus filhos. Um homem banana está a serviço do mal. É pauta para outra aula, como, por exemplo, o abuso. Meus alunos já acompanharam essas aulas. Certo? Respira. Casamento é empresa. E essa percepção tem que vir principalmente das mulheres, porque a gente confunde muito maternar, o paternar com casamento. A gente precisa tirar um pouco desse olhar infantil, que é um casamento. Casamento é um negócio. Casamento é uma empresa que tem dois sócios majoritários. A mulher tem o papel dela que é intelectual, familiar, e o homem externo, proteger, sustentar. Pronto. Todos, é igual empresa, todos os setores se comunicam. O setor do marketing se comunica com o cafezinho, que se comunica com o comercial, inclusive é tudo interligado para a empresa girar, não é assim? Todos os setores têm que estar, a engrenagem tem que estar rodando. O casamento é a mesma coisa. Então tem uma comunicação entre os dois setores, mas ninguém interfere. O parte do comercial não fica dando pitaco no marketing, que vai dar ruim. Cada um é contratado para fazer algo. E aí, antes de casar, o que eu deveria ter feito? Tido uma conversa com o meu futuro sócio. O que a gente quer como meta? Quais são os nossos objetivos? Você quer ter filho? Não quer? Como é? O que você gosta? Você gosta de beber? Não, eu não gosto. Mas peraí, a gente pode entrar num acordo? Não, mas eu fumo. Ah, não, fumar para mim não dá. Não, mas olha, para mim a minha mãe é minha rainha. Então não vai dar, porque ao lado de um rei só cabe uma rainha. Se a mãe é rainha, já lascou. Então, ou se é o meu príncipe, né? Meu filho é o meu príncipe. Lascou também. Eterna criança. Então, mas eu deveria ter visto isso antes, né? Antes de fazer algo, fazer uma escolha tão grande, tão responsável que deveria ser. Mas como que a gente foi educado no Brasil? Não, eu vou casar, se não der certo, eu separo. Ah, não vai ter problema, não. Né? E a quantidade que isso vai se desenrolando? Então, o início, se vocês não investiram em recrutamento, agora vai ter que investir em treinamento, igual a empresa. Não tem outra saída. Eu preciso aprender o que eu não sei, e conforme eu vou aprendendo, eu sento e converso. E aí? Por exemplo, uma coisa que dá muita briga dentro do relacionamento: dinheiro. Porque o dinheiro da empresa, como que é? Vamos ter um pensamento adulto para um relacionamento de casal. Se eu tenho uma empresa, como é o dinheiro da empresa? Então, eu tenho o departamento do marketing comercial, tem o setor de compra e venda, tem o do transporte, tem tudo. Aí entra o dinheiro na empresa, não é assim? Não interessa se quem vende é o comercial e o marketing só divulga. Todos os setores, toda a engrenagem trazem o dinheiro para a empresa, não é assim? Quando ele entra na empresa, aí os sócios, os donos, os diretores definem o dinheiro. Então, esse aqui vai pagar salário, esse aqui vai pagar as despesas, e esse aqui é os lucros. E depois a gente divide os lucros, tem a participação de lucros. Como que é no casamento, gente? O dinheiro é da casa. Qual departamento faz mais dinheiro? Sem o outro departamento não tem. A engrenagem não gira. Tem que ter um diálogo adulto. Olha, então o seu prolabore é tanto, o meu é tanto, o resto é da casa, contas a pagar, dívidas a quitar, projetos juntos. Quem que está aqui, que tem relacionamento e que faz assim com dinheiro em casa? Eu passei 11 anos, 13 anos casada, eu passei 13 anos tomando conta da minha vida e tomando conta da vida dele. Eu não sabia quanto que ele ganhava e o que ele fazia. Eu sabia que ele pagava as contas da casa. Eu nem sei quanto que era de conta. Eu sei que eu fazia o mercado.
que acontece quando são duas pessoas que dividem conta dentro de casa e não tem a interação da empresa? São dois amigos que dividem conta, vai dar certo? A empresa vai falir, não é uma empresa. É dois amigos dividindo casa. Então, não é tão óbvio as coisas? É tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio que a gente tem que... E quando eu aprendi tudo isso, eu olhei para trás e falei, não tinha jeito de dar certo em relacionamento nenhum no mundo. Porque eu vivia cobrando o cara que ele fizesse aquilo que eu achava que meu pai não tinha feito. O cara vivia me cobrando que eu fosse igual a mãe dele, eu fizesse, deixasse de fazer. Eu preciso desassociar. Aqui é um acordo. Lealdade, cumplicidade, comunicação. Fala baixo. Ouvir. Como é que é a vida de vocês em relação ao dinheiro dentro de casa? Ou que não foi, ou que não está, como era? Nossa, mas eu não posso falar de dinheiro com meu marido. Eu só falar de dinheiro, a gente começa a brigar. Gi, o meu é meu, o dele é nosso. Isso que eu ouço muito da mulherada. Vai dar ruim ser pai, né? Na casa do pai é assim. Quando eu era criança, o dinheiro do meu pai era nosso, quando eu sou criança. E se eu, porventura, arrumasse uns trabalhinhos, um bico, fui faxineira na frente da minha casa, o dinheiro era meu dinheirinho para comprar meu tênis, uma calça jeans, um tênis de vôlei. Olha, de novo, os movimentos. Hierarquia, pai e mãe são maiores que eu. Aí sim, enquanto eu estou na casa deles, o dinheiro deles é meu também. Mas quando eu vou para a vida adulta, no meu relacionamento de casal é tudo nosso. Ônus e bônus. Tem que ter coragem, tem que ter peito, hein? É igualzinho você montar uma empresa. Você tem que confiar, não tem? Imagina se a fulana aí te chama para fazer uma sociedade foda, que investe muito tempo, dinheiro, paciência. Chega lá nesse relacionamento, como é que você vai fazer nessa sociedade? Aí vem o divórcio, né? Vamos falar de divórcio, de separação. A gente acha que separou, tá tudo certo. Ah, acabou. Ah, separou, acabou. Cada um segue sua vida. Os que tá mais ferido vai pra balada, fica com todo mundo, quer deixar claro que o outro era um bosta e que você, que era top of mind. Respira. Existem 4 movimentos que definem eras nos relacionamentos, nas relações: nascimento, morte, casamento e divórcio. Eu me proponho a plantar uma semente aqui, que por mais que muitos de vocês já se divorciaram, ou às vezes ainda pensam nisso, mas que os nossos filhos têm uma consciência diferente daquela que nos foi ensinada. Porque se tem uma coisa que dilacera a alma, é um divórcio. E você que é filho de pais divorciados sabem perfeitamente do que eu estou falando. Toda a cura que eu faço da criança interior, 90% é o trabalho que eu faço do divórcio, que foi assim na minha alma. O divórcio dos meus pais quando eu tinha 7 anos. Especialmente nessa cultura que nos foram ensinados. Tá tudo bem, casamento é assim, acabou, largou, não dá certo pra nada, que o outro aqui é um bosta. Eu sou 50% meu pai e 50% a minha mãe. Meus filhos são 50% a mim e 50% o pai deles. Todas as vezes que eu falo assim, seu pai é um bosta, eu tô falando pra ele assim, 50% de você é um bosta. Aí eu cresci, a minha mãe chamava meu pai de imbecil. Ou seja, 50% de mim, ela estava chamando de imbecil. Demorei anos para ficar em paz com isso. E hoje, porque quando a gente começa o processo de cura, a energia muda. Hoje a minha mãe fala coisas completamente diferentes e já tem um bom tempo que eu não ouço ela falar mal do meu pai. Mas não foi ela que mudou, fui eu que me curei. Eu curei a minha criança,
E como Deus é muito magnífico, ele faz uns milagres aí que a gente não entende muito, mas a energia muda. Mas eu quero que vocês respirem. E para quem já sofreu o divórcio quando criança, o divórcio dos pais, ou para quem já se separou de relacionamentos conflituosos, se curem a ponto de liberar os seus filhos dessa dor. Para que você consiga abençoar os seus filhos para quando eles forem para a vida adulta. Ele vai estar com uma energia tão top que ele vai se conectar com uma pessoa igual a ele. Fazer um acordo de uma empresa, de uma sociedade responsável. Então vai assumir o seu papel e eles vão viver outra história, para que eles não vivam mais a sua história, assim como você vem vivendo as histórias dos seus pais até hoje. Não tem como voltar atrás e deixar de ser divorciada. É uma dor que você faz todo um processo de cura. Eu faço muito esse processo dentro do Reencontros, porque ele é um processo imersivo, né? Ele vai acontecer de forma online e presencial aqui em Uberlândia. Eu, se eu fosse casada, iria com meu marido, viajaria para cá, ia passar, é um dia só, um sábado, o dia todo. O processo de cura da alma de uma criança no divórcio, eu vejo isso todos os dias nos meus alunos, e foi o meu trabalho. Ele é uma dor que você vai ressignificando, ficando em paz, chorando, olhando para a dor do seu pai, olhando para a dor da sua mãe, ficando em paz. Mas ele é tipo uma cicatriz, sabe? A cicatriz, ela não dói mais, mas ela tá aqui. Assim como é na alma dos meus filhos. Porque eu também me separei de forma leviana. Gisele, o que é um divórcio leviano? Quando duas pessoas não se respeitam ao se separar, elas se excluem. Quando elas se excluem, se julgam e se desrespeitam, automaticamente as crianças pensam em suicídio. Para quem é terapeuta ou para quem está trabalhando para fazer transição de carreira, isso é um diagnóstico exato. Vem uma família, uma mãe que traz, meu filho tem 7, 8, 12, 15 anos, ele está pensando em suicídio, ele já até fez tentativas. É só você olhar para o sistema e ver que a mãe não respeita o pai e vice-versa. Porque eu não posso viver se eu não consigo ter respeito por mim mesma. E se minha mãe não respeita meu pai, ela não respeita 50% meu. Se o meu pai não respeita minha mãe, eu não consigo ficar em vida. Gente, isso é muito sério. Nós crescemos ouvindo uns falando mal dos outros, porque divorciou, porque separou, porque ele canalha, aquela... E as crianças, e a gente tá aí tudo doente. Olha uma coisa insana que eu fiz também. Eu falei mal do pai dos meus filhos muitos anos. Eu sei o preço que eu... E se algum caminho pela frente. Você escolhe a pessoa, consciente ou não, você casa, você forma uma família, você transa, você faz tudo, e aí não presta. Cara, mas peraí, por que você fica junto com essa pessoa no lugar mais sagrado, de um jeito mais sagrado do mundo? Porque o sexo perdeu a sacramentade. Sacramentade não é assim a palavra não, né, gente? Olha lá, e o menino sai do banheiro, o outro, né? Ainda bem que eu tenho 16 anos, vai escutando o assunto aí tudo. Então, fecha a porta. O sexo perdeu o sacramento. Porque a gente não aprendeu quão ele é poderoso, potente nas ordens e nas desordens. Aí você escolhe essa pessoa, você tá com ela nas melhores e piores horas, ou nas horas mais sagradas do nu, da nudez. Sacralidade, obrigada, Adriana, vocês me salvam demais. E aí termina um relacionamento e você fala mal. Gente, vocês vão sair daqui, se tudo der errado na vida, porque quando alguém vem falar mal do pai dos meus filhos, eu falo assim, deixa eu te falar, eu escolhi, cara. Ah, mas vocês se machucaram lá atrás, se cura sua criança, fique em paz com isso, desgruda, desapega. Você vai sair falando mal da mãe do seu filho, cara.
Eu me lembro, a última vez que a minha mãe falou mal do meu pai, eu falei, mãe, eu não tenho nada com isso. Sinto muito. O problema que meu pai tem com a minha mãe enquanto homem e mulher, o que eu tenho com isso? Quando eles se conheceram, eu não era nascida, eles nem me pediram opinião, não era nem aquela amiga, né, amiga? Minha amiga tá aí. Não era nem aquela amiga palpiteira que você fala, e aí, o que eu faço? Aí eles se encontraram, se conheceram, ficaram, casaram, transaram, tiveram vários filhos. E aí agora um não presta, o outro é vagabundo, outro... Não, essa matemática não rola, entendeu? O que ela tá me dizendo? Ela tem a dor dela. O que o meu pai tá dizendo? Ele tem a dor dele, mas o que eu tenho com isso? Eu posso até falar, mãe, uma vez eu falei, mãe, tão difícil ficar assim, a senhora quer que eu te ajude a arrumar uma terapia? Não, que você é coisa de doido. Que é terapia? Que não sei o que, você tá falando que eu sou louca? Eu falei, então, eu fechei os dentes e falei o que vai ela. Falou. Cada um de nós vai buscar a sua cura quando der e se der. Para minha mãe não vai dar, ela não tem uma consciência, ela não consegue a idade, as dores que ela carrega, ela não tem expansão para procurar e eu não posso fazer nada. Mas eu posso fazer alguma coisa. Eu não, gente, vocês vão ser meus alunos, já é assim. Eu não admito alguém falar mal do meu pai e da minha mãe. E olha, tudo terrível. Já aprontou, já fez, já errou. Mas eu também. Ou vocês não. Ninguém nunca errou aqui. Ninguém nunca mentiu, nunca traiu, nunca enganou, nada. Todo mundo aqui é um lírio do campo. Tô vendo pelas caras de rica, Ira. Todo mundo, né, Lília? E tem uma coisa que vai fazer seu relacionamento ser top. É começar a assumir que você nem é tão uma boa pessoa assim. Gisele, como que eu paro de falar mal do meu pai? Quando você conseguir ver que você é igualzinho a ele. E que a minha diferença da minha mãe ou do meu pai hoje é que eu tenho um pouquinho de consciência, então eu não faço as mesmas escolhas, mas eu fiz. Meu pai casou com 19 anos, eu casei com 19 anos. Eu me separei 13 anos depois e meu pai também com a minha mãe. Meu irmão nasceu em dezembro, meu filho nasceu em dezembro. A gente honra. Gente, tem uns 2 meses, quem acompanha meus stories sabe. A minha mãe falou assim, nossa, foi a tia Nilza que deu o terno de casamento do seu pai. Eu caí da cadeira porque foi a mesma tia que me ajudou com o meu vestido de casamento. A gente honra o nosso sistema milimetricamente. Eu sou igualzinho ao meu pai. A diferença é que quanto mais eu curo, quanto mais eu busco esse entendimento que eu estou compartilhando com vocês, menos eu faço escolha parecidas com a dele. Eu desconecto. Porque a gente tem um inconsciente de 95% que ele está fazendo as suas escolhas hoje. A vida que você tem hoje é a sua criança ferida que está fazendo as suas escolhas. O seu consciente é só 5%. Aquele 5% fala assim, eu não quero ficar nesse relacionamento. Não quero ficar nesse trabalho. Nossa, eu não aguento mais viver essa vida. Nossa, eu não aguento mais salvar minha mãe nem ficar levando a minha avó para almoçar. Esse 5% fala assim, eu não aguento mais, mas você está no mesmo casamento, você está trabalhando a mesma coisa, você está tendo a mesma renda. E por que você está fazendo a mesma coisa? Eu fiquei 13 anos casada. Os últimos 10, toda segunda-feira eu falava que eu ia separar. Aí chegava na sexta e falava, por que você não separou? E passava atuando, você entra no piloto automático. Quando deu 13 anos, eu separei. Deu 13 anos em maio, em julho acabou. Em julho saiu o divórcio, saiu o papel tudo. Por quê? Porque eu tinha memória emocional de divórcio. Os meus pais se divorciaram com 13 anos de casado. Então, para mim, isso era familiar. A realidade que você tem hoje é familiar. Escreve assim, ó. A minha realidade hoje é familiar. Por isso que você tem a vida que você tem. Aí eu começo a identificar por que eu sou um ogro. Né? Trazendo lá o caso da Ana Hickman. Por que eu sou um mal educado? Por que eu sou um grosso? Cara, porque eu vi o meu pai fazer coisas terríveis com a minha mãe. Porque lá em casa, meu pai nunca me deu um abraço. Porque eu nunca nem conheci o meu pai. Porque os homens, para ser homem, tinha que ser arrogante. Foi uma cultura, isso me foi ensinado. Aí eu tomo consciência, agora eu posso fazer diferente. Eu posso ser respeitoso e rigoroso com os meus filhos, impondo respeito, mas eu posso sentar no chão para brincar com ele. Eu posso abraçar e dizer que amo, mesmo que você nunca tenha escutado do seu pai que te ama. Mas eu não consigo fazer nada disso se eu não tiver humildade de me reconhecer dentro das relações.
Se eu não aceitar que sim, quando eu olho para trás, que eu era uma menina em busca de um pai, que eu orei muito a Deus para ele arrumar uma amante, que eu não tinha diálogo, que a gente só se alfinetava, que não tinha respeito, que cada um cuidava do seu dinheiro. Eu não coloquei o nome dele de casado, porque na minha cabeça é se separar, ou seja, eu já profetizei isso no início, eu não preciso mexer nos meus documentos. Então, olhem para trás e comecem a observar as escolhas que vocês fizeram que deu ruim hoje. A vida é matemática, ela é um padrão. É que a gente acha, e que é tudo que a gente é um bando de efeitos abduzidos de Marte, que caiu aqui nesse planeta, que tem nada a ver com nada. Cada coisa que você colhe hoje, você plantou de alguma forma. Não, e a lei da colheita e do plantio, ela não erra. Não erra. Então, só que agora precisa mudar. Eu quero me relacionar bem, mesmo que eu olhe para trás e minha mãe e o meu pai era só pinga, balada e foguete. Eu quero me relacionar bem, mesmo sabendo que o meu avô quebrava a casa porque ele bebia pinga. E ele quebrava a casa não é porque ele bebia pinga. Ele quebrava a casa porque ele era uma criança ferida. Porque tem muita gente que bebe pinga e não quebra a casa. E tem muita gente que não bebe e quebra também. Então isso não é uma regra. Quando eu olho para trás, e o principal movimento de cura, o primeiro de tudo é olhar para trás. Eu vou me identificando e vou me desconectando, com honra. Porque o meu avô não tinha acesso aqui ao GECA e nem ao reencontro, nem o meu pai. Aí sim, então, olha, casais. O primeiro passo é olhar para a minha individualidade. E eu, como esposa, como marido, eu preciso dar um pequeno espaço para que o outro olhe para suas próprias dores sem interferir. Quem está com o marido, com a esposa, vocês vão olhar no olhinho do outro e falar assim, a partir de hoje, eu vou olhar para suas dores sem interferir. O que eu estou dizendo? Vocês estão em pé de guerra, não está prosperando. Um casal que não está prosperando, não está transando, não é um casal. Vou falar de sexo rapidamente, porque eu vou falar mais disso amanhã. Porque um casal em ordem já está rico faz tempo. A energia do sexo com o dinheiro, elas andam juntos. Ambas energias é de criação da matéria para experiência nesse planeta. Estou toda arrepiada de falar isso. O sexo traz os mesmos movimentos de experiência que o dinheiro. E um casal em harmonia com o sexo está rico. Ele já está rico, ele já está em paz. Então, se vocês não estão, eu preciso olhar para o passado, para sementes. Então, é como se eu dissesse assim, olha, fulano, olha, fulana, me dê um espaço. Porque se o cara teve relacionamento, se ela teve relacionamentos, se teve dor envolvida nesse relacionamento, se houve divórcio, eu preciso olhar para trás. Então, dê espaço. Vou dar um outro exemplo para vocês para ficar guardado na memória. Tinha uma aluna que queria muito que o marido dela fizesse o método GECA, mas insistiu, era o reencontro, inclusive. Faz, que eu tô mandando, né? Porque a mulher não acha que manda. E o cara foi. O cara baixou a guarda e falou, tá, vou lá ver esse negócio. E foi lindo. A gente era relacionamento de casal, porque no movimento igual do reencontro, a gente sempre começa no passado semente. Então, a gente começa a cura da mãe, corrigindo, a cura do pai, a cura da mãe, criança interior e relacionamento de casal. A gente faz esse movimento, porque raiz, pai e mãe, semente. Depois o primeiro andar, criança. Depois o relacionamento. Muita merda deu antes de dar merda no relacionamento. Não tem como construir o segundo andar antes do alicerce. Então, qualquer tipo de trabalho que eu vou fazer com vocês, primeiro você vai consertar a sua base para você erguer o seu reino, enriquecer e ter sexo bom nessa família e liberar esses catarrentos com a vida de velho. E o cara veio, foi massa. Relacionamento de casal, ele trouxe um insight que ele teve uma namorada com 17 ou 18 anos, que foi o amor da vida dele. Eles fizeram projetos, eles queriam ficar juntos, eles estavam construindo, né, emocionalmente, mentalmente, um futuro juntos, e veio o pai da menina e cancelou tudo, não deixou eles namorarem, separou, e a mágoa dele, interna e inconsciente, foi: toda mulher que chegar na minha vida hoje, eu vou maltratar.
As mulheres não merecem. E ele foi trazendo isso à tona. Ou seja, tinha um relacionamento todo cagado, porque ele era um ogro, ele maltratava e não se dava conta. Se deu conta, fizemos as dinâmicas, trouxe frase de cura, ficou em paz na alma com essa menina, desconectou, isso leva um tempo, vai, tá? Aí ele chega em casa, não se fala de cura em casa. Vem para o reencontro, se trabalhamos, vocês vão ter vários insights do porquê que você não está transando e rico. Vários. Aí você não chega para a mulher e conta. Sabe por quê? Porque todo mundo tem um julgamento. Então, eu tô contando para vocês aqui essa história desse cara com uma menina. Cada um tem o seu julgamento. Que é legal ou que não é legal. Que é bonitinho, que não é bonitinho. E é muito difícil não julgar. Então, é melhor não contar. E outra coisa, esse relacionamento dele foi muito antes dele casar. Mas ele chegou em casa. E ela falou assim para ele, como é que foi? E é comando de aula. Não se fala das suas dores. Você olhou para elas e tem um processo de cura, acabou. Deixa o campo atuar. O que aconteceu? Eu quero saber porque você tem que contar, porque não é possível que você tem que saber, porque você não vai contar. Que virou um inferno. E mulher, quando é um inferno, a gente sabemos, né, Lilian? Que a gente é um inferno. Não é, Ana Júlia? Gente, a mulher quando quer ser um inferno, ela é das Arábias. Ela põe até uma verruga no nariz e pega uma vassoura de bruxa e vai infernizar. Ela infernizou o homem até o ponto dele contar. Então, deixa eu te falar, com 18 anos eu tive o meu grande amor e você não é o meu grande amor. O que aconteceu nessa casa, minha gente? Eu não sou o seu grande amor, Carlos Roberto. A mulher ficou louca, fato real, louca. Ela veio atrás de mim, porque você vai ter que me atender. Porque olha o que você fez com a minha vida. E eu? Peraí, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Nem da minha. Eu tô resolvendo. Se eu te contar, vou contar pra vocês tudo que eu tenho que resolver na minha vida ainda. Você faz mentira, não é verdade. Falei, não atendo. Porque a regra do jogo é clara. Homem é muito bom com regra do jogo. Empurrou na porra da área, é pênalti. Então não vou empurrar o caboclo. A mulher vai e empurra. Ela pisa com o salto. Ela enfia o dedo na ferida. A cutícula, se tiver uma unha encravada, é lá na unha que ela vai. Tem regra, não conta. E outra coisa. Então aqui ninguém tem que ter passado. Ele tem que ter vindo do ventre de Maria para você. Você conheceu ele com 2 anos e criou para ele casar com você aos 18. Gente, pensamento adulto. Antes de mim, existia história. Ele teve as histórias, eu tenho as minhas histórias. Se eu sinto que tem algo mal resolvido, também não tenho que contar. Sabe o que é? Eu tenho resolvido. Sabe o Arnaldo? Você lembra do Arnaldo, aquele amigo do João? Então, a gente ficou, eu acho que eu sinto falta. Não. Você vai identificar isso. De alguma forma, tudo que está mal resolvido vai te encontrar quando você se coloca aberto para a cura. Aquela menina que você foi adolescente, relaxa, tudo que está mal resolvido vai bater na sua porta. Você só faz o jeca, faz o reencontro, para você ter recurso para lidar com isso. Uma vez eu encontrei um rapaz que era um namorinho daquela época de pegar na mão. Só que ele não queria terminar e minha mãe não deixou namorar. Eu lembro que eu fui embora da casa dele, ele ficou aos prantos, aquele pranto igual criança, e no outro dia a mãe dele morreu. Não sei o que esse cara, como é que foi tudo isso, né, para a vida dele, enfim. Antes de mudar para essa cidade que eu tô, acho que 2 anos atrás, eu estou indo bem serelepe numa lotérica e passo um motoqueiro. Esse motoqueiro vem passando devagarinho. Cara, isso tem 25 anos. Eu nunca mais vi a pessoa. Mas eu lembrei dela em algum momento, quando eu me dei conta, eu comecei a fazer umas frases de cura para pessoas que passaram pela minha vida. Juro pela minha alma. A motoquinha parando, o cara parou na minha frente. Falei, pronto, no assalto, né? Que a gente só pensa coisa boa. Tirou o capacete, o cara. Falei, e assim, né? Ele, nossa, eu precisava parar para te ver. E eu dentro de mim falei, o passado, até que eu resolver, ele vai voltar, né? Eu dentro da minha cabeça. E eu falei, como é que você tá? Ele falou, não, hoje eu tô muito bem. Eu falei, nossa, que bacana, né? Então, Jesus te abençoe. Foi bom te ver. Foi bom te ver. Bora.
pausa todos os insights que vocês tiveram até agora. Se proponham a olhar para essas tretas, ressignificar, trazer uma frase de cura e ficar em paz. Você não vai conseguir conduzir um relacionamento quando você fez mal para muita gente. Se você fez mal naquele divórcio, se você foi cruel naquela separação, se você não soube ter uma frase bacana, a energia negativa ela não desfaz, ela fica aqui, ó. Ela te segue. Quando você ressignifica, e não precisa encontrar com a pessoa, a não ser que você se encontre com ela assim, na vida, porque o universo, gente, tem um jeito de fazer a gente se curar, que é uma loucura. Mas aqui a gente traz as consciências, dentro do reencontro, a gente traz um movimento mais profundo de cura, para que você olhe para suas separações anteriores, tudo que foi leviano, para que você fique em paz. Aí sim a energia, ó, agora eu consigo olhar para esse homem, olhar para essa mulher do meu relacionamento atual e viver algo novo. Porque senão você vai maltratar essa pessoa vai te maltratar baseado nas dores do passado. E eu, sinceramente, no fundo da minha alma, eu acho que já tá bom, né? Quem acha que já tá bom de treta, de zoeira? Moçada, dúvidas e perguntas? Já terminamos aqui o nosso horário. Respira. Aí, ó, Gi do céu, meu atual tem essa história. Ele me reencontrou esses dias. Impressionante que fiz uma tatuagem de lobo no braço esquerdo. Passou um mês conversando com a minha irmã, nos veio a lembrança de que meu pai tinha um lobo no mesmo braço. É impressionante. Se você não sabe disso, você vai passar o resto da vida pobre, infeliz e com relacionamento cagado, porque o seu sistema inteiro foi assim. E olha, eu comecei a procurar entendimento disso em 2007. Eu só mudei os meus padrões em 2016. Foram aí 9 anos, achando que eu ia dar conta de fazer diferente, enriquecer relacionamento. Você não dá conta. A lealdade que eu tenho com o meu passado, especialmente o meu sistema familiar, e depois as relações que vieram depois, que me aprisionam na pobreza, na miséria, no mesmo, é impressionante. Eu consigo, quando eu entendo, eu trago para o racional e falo, nossa, agora eu vou desconectar disso. Vem com uma dinâmica, a gente vem com frases de cura e vamos deixando para trás o que já passou. Vou falar amanhã de sexo e dinheiro. São energias equivalentes, as duas energias mais poderosas deste planeta, que precisa ter honra e respeito. E um casal com honra e respeito ao sexo e ao dinheiro, ele já está rico. Não vou mudar. Eu falava isso, o negócio do documento de casado, né? Perguntas? Gi, eu posso estar repetindo a história do meu pai, história da minha tia, irmã do meu pai? Sim. Sim, a gente tende a repetir as histórias excluídas, as pessoas excluídas. Se você julga que seu pai é um alcoólatra, você vai arrumar um marido alcoólatra ou seu filho vai ser alcoólatra. Toda exclusão gera uma compensação. Sempre. Lei do planeta, igual a lei da gravidade. Gi, você está pronta agora? Deus manda te dizer, a sua chave virou naquela viagem solo que você fez para o sul. Deus começou a te curar no mais profundo neste momento. Não sei porque estou te falando isso. Ali foi um dos movimentos de cura. Muito forte, sim, Ana. Gi do céu, estou no lugar de filha. Socorro que essa esposa. Olha que lindo, gente. Olha a apatia. O milagre desse movimento que a gente está fazendo aqui hoje é se perceber na desordem. Porque agora, pelo menos, eu sei. É o que eu falei com a minha amiga ontem, com a Jaque. Pelo menos agora eu olho e falo, nossa, eu tô casada com a minha mãe, que é o caso dela. Ela tá casada com a minha mãe, ela quer salvar a mãe, ela faz o papel de pai na família. Mas agora eu entendi, eu sei, então eu vou buscar entendimento e cura para isso. Agora eu sei por que o sexo não orna no meu casamento. Então, o que eu quero que vocês tragam? A Luz faz a pergunta, é bem óbvio e a gente precisa repetir aquilo que é óbvio.
só vem a resposta depois da pergunta. Então faz a pergunta, tá? E agora, como que eu saio do lugar de filha? Aí eu tenho que começar lá atrás, Carol. Primeiro, pai e mãe. Eu vou desconectar toda mulher que está no papel de filha é filhinha do papai. E eu tenho certeza que nessa sala aqui tem pelo menos uns 99% de filhinha do papai. Quem riu, então, já era, né? Que estamos saindo desse lugar. Então, é o movimento sair do lugar de filhinha do papai. Enquanto eu sou filhinha do papai, nenhum homem serve. E o pai precisa ficar para trás. E se o sexo bom e a relação ainda caminhando para a comunicação é o que estamos plantando corretamente? Sim. A comunicação, ela é primordial dentro da relação. É igual empresa. Imagina se você chega numa empresa e aí chega lá o departamento de compra e venda e fala, e aí, o que vai fazer? Não sei, você não sabe? Não, mas eu te falei aquele dia, você não comprou não sei o quê, por que você não vai? Não, mas aí eu te falei também que naquele dia quem era para comprar era você, porque na hora que a menina do RH chegou aqui, foi falar... Você percebe que é essa comunicação do casal? Não, mas você não lembra que 1830, antes de Cristo, quando a sua mãe passou lá em casa? Não, gente, 1800... É igual quando a gente vai trabalhar traição. Só uma frase que não dá tempo de falar disso hoje. Traição não é movimento de separação. Não é. Só que a traição, ela só acontece em pessoas muito arrogantes. Então, ela tem um ego tão aflorado, é muito difícil ela olhar para essas dores, se curar e restaurar o casamento. Você sabe qual que é o movimento de traição? Ciúme. E as pessoas ficam, ele é ciumento que gosta de mim. Não, não é, porque ele quer te pôr para correr. A mulher ciumenta quer pôr a pessoa para correr, bem óbvio. Né? O ciumento é aquela pessoa que enche o saco para o outro ir embora. A traição está dizendo assim, dentro da minha relação, eu não sou o marido, o homem, eu sou o filho. Então, eu vou arrumar uma mulher fora. Dentro da relação, eu não sou a mulher, eu sou a menina. Então, para eu me sentir mulher, eu vou arrumar um homem fora. A traição me traz claramente, vocês não estão no lugar de um homem e mulher. Se cura o ego e vai para o seu lugar, aí tem todo um processo, o equilíbrio de troca e troco e tal, mas o casamento se restaura e fica fodástico. Você tem uma coisa que apimenta. O sexo é quando houve uma traição em algum momento, infelizmente, né? A gente vive na dualidade. De novo, vou repetir, não estou falando de certo e errado. Eu estou falando de movimentos que acontecem, que eu preciso me dar conta, senão eu não saio do lugar de sofrimento e treta. Gi, tudo bem se eu ficar com o administrativo da casa? Nosso dinheiro é nosso, mas eu que lido com as finanças. Meu marido nem sabe sobre nossas contas. Ô, Patrícia, eu sinto que você é um sidão, né? Você é de energia masculina que faz cálculo, é bom motorista, tudo isso que é natural do homem, a gente treinou essas habilidades, mas na hora que você for para o seu feminino, isso é natural que o homem administre a parte matemática da casa. Território e matemática, o homem, no geral, ele é bom nisso. Agora, eu preciso saber se você confia no seu marido para ele fazer a parte financeira. Geralmente, a mulher que pega a parte financeira, ela não confia no marido, ela virou mãe. A minha mãe era assim como a irmã, ela... Vocês não ficam com raiva de mim se eu falar tudo? Mas a minha mãe fazia isso com o meu irmão, quando a gente era criança. Ele trabalhava numa empresa, ela estava para ele. Não é o caminho. Como fazer se ele está casado com as filhas? Como assim? Essas filhas são suas ou são filhas de outro casamento? Então, me diga. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no meu roteiro. Eu vou dar uma olhada se foi a minha internet, que eu não consegui passar os vídeos para vocês, mas aí amanhã eu passo todos, porque tinha um outro aqui da coisinha maravilhoso. Mas eu vou ver se é alguma coisa e amanhã de manhã eu resolvo, tá? Amanhã eu vou trazer, hoje eu trouxe fogo no parquinho, para vocês tomarem consciência, acessar a humildade, respirar. É muito lindo reconstruir um casamento. Eu sempre, sempre, sempre me emociono. No reencontro, a gente vai trabalhar muito isso, mas de forma imersiva. Quem quiser, lá no grupo, pode falar com a equipe. Eu vou abrir o grupo para comentários.
Quem quiser se organizar para estar aqui, dia 21, ainda tem quase 20 dias, dá tempo de se organizar, vai ser um sábado. E eu também sinto que a gente sempre faz, né? Eu fiz isso a vida toda, muitas promessas de fim de ano, que o ano que vem vai ser diferente, que a gente não vai brigar, que nós vamos ficar em paz, que como seria viver, né? Uma viagem. Eu nunca tive uma viagem que não teve uma briga no meio do caminho. Isso para mim sempre foi muito difícil. E a gente tem essa expectativa que final do ano, Natal, tem sempre o espírito natalino, independente da religião, né? É muito familiar essas datas. Então, um convite para vocês participarem com o cônjuge ou quem não está se relacionando, olhar para essas dores de relacionamento, porque são elas que movem as nossas piores dores. Se você analisar bem, as piores dores que carregamos têm relação com o relacionamento. E aí hoje a gente trouxe, né, esse fogo no parquinho, e amanhã eu vou trazer os como começar a ficar um pouco mais em paz com isso e trabalhar muito a energia do sexo e do dinheiro. Elas são energias muito prósperas e a forma como a gente aprendeu a lidar com essas duas energias é totalmente distorcida. De outro casamento. Francisca, tem uma lei de ordem de filhos de outro casamento em que eles têm primazia e você tem prioridade. Eu não tenho como interferir nos relacionamentos que vieram antes de mim, porque eles vieram antes de mim. Então, a grosso modo, madrasto e padrasto não pode interferir em nada, em como ele lida com os filhos anteriores a mim. Assim como um marido atual não pode interferir na forma como eu educo ou eduquei os meus filhos, e ele não educa. Você não educa filho dos outros, é frase da vida. Muito menos se você for padrasto. Gisele vai morar na mesma casa, então vá com essa consciência que você não é pai desse menino, você não é mãe dele. Se ele traz essa desordem antes de você, Francisca, provavelmente você tem a mesma frequência de desordem e se conectou com ele. Você fazendo a sua cura, automaticamente a sua energia reverbera, então pode ser que ele veja que você está tão mudado que ele quer também. Conta para ele que ficar rico e transar, os homens vêm na hora. E a gente precisa aprender isso, porque a gente às vezes é meio tonta com essas coisas. Mas não tem como, você não tem como mexer no outro, tá? Os homens que vieram com as esposas aí, parabéns. Mas eu não consigo mudar ninguém, como elas não vão mudar o marido. Eles estão aqui, vão olhar, estão se permitindo olhar para suas dores, mas cada um vai ter o seu processo. Meu ex não me deixa seguir, mas está inseguro para casar, mora com a mãe, não sei para onde olhar. Adriano, você me disse que você ainda está casada com seu pai. Não tem espaço. Quando eu tenho um relacionamento que chove e não molha, a minha parcela de responsabilidade eu ainda estou casada com meu pai. Tem uma cadeira. É tipo quebra-cabeça. Cada peça tem um único lugar. O mesmo exemplo que eu dei lá atrás. Se eu quero... Se a mãe do cara é uma rainha, não tem lugar para você. É uma cadeira para rainha. Então, se ele ainda não vem, ele não toma decisão, mora com a mãe, é filhinho da mamãe. Ele não quer vir, não toma atitude, tem relação com ser filhinho da mamãe e não ter energia masculina para fazer? Tem. Mas também tem a sua cadeira que está ocupada. Provavelmente pelo seu pai. Seu pai é o seu rei. Agora, eu preciso ser honesto com vocês, e os homens que estão aqui não vão me deixar mentir. O homem, quando quer, ele pode ser o filhinho da mamãe que for. O homem, quando quer a mulher, ele vai. Mas eu lembro de conversar isso com o marido de uma amiga, e falou, o homem, quando quer a mulher, não interessa. Ele é territorialista, ele tem que estar perto, ele tem que encostar. É que, às vezes, as mulheres se deixam enganar muito pela fala. Nossa, toda vida. Eu preciso olhar a atitude. E homem é movimento. Se ele te quiser, ele vem. O marido da minha amiga falou assim, ele vai remando, se ele não tiver rema, ele rema com os dedos, se ele não tiver braço, ele rema com a língua. Mas ele vai te encontrar. Se ele não vem, porque ele não quer, né, Carol? Tô mentindo? Se ele não quer, ele não vem. E ele dá um monte de desculpa e você tá pegada às desculpas. Né? Às vezes eu preciso ter...
E quando a mulher vive isso, é porque ela não tem o masculino curado nela. Aí eu fico na ilusão, não, mas meu pai vai voltar, meu pai vai vir, meu pai vai fazer. Eu ainda espero um pai. E ele não faz, porque ele não é seu pai. Gi, na verdade, a desordem vem do lado da minha mãe também. As histórias parecem do nada. Karina, a desordem tá para todo lado, gata. A gente olhar aí o Brasil, desde os primórdios, nós todos temos muita mistura, né? Temos muito imigrantes. Os imigrantes, quando vieram, trouxeram muita dor, né? Vieram fugidos de algo. E minha bisavó é italiana, meu bisavô é português, aí vai juntando, aí do outro lado tem índio, enfim. A desordem é geral. A gente vai reproduzindo até tomar consciência. Toma consciência, você muda a sua história. Olhando pela filosofia vendida, é como ele quisesse recuperar o tempo que não teve com elas. Uma desculpa boa, né? Gi, você não tem o Jeca online? Tenho. O Reencontre-se, o André, ele vai acontecer de forma online e presencial. É que eu dou mais ênfase para o presencial porque é igual assistir uma gravação de um DVD. Uma coisa você está lá, outra coisa você pode até assistir lá no YouTube, mas estando lá, eu jogo aqui a semente para que vocês se movimentem e venham para o Uberlândia fazer esse movimento comigo, mas ele vai ser transmitido online também, tá? Gabi, boa noite, foi bem engrandecedor. Boa noite. Mais 2 perguntas, nós vamos embora. Gi, meu filho de 3 anos é muito apegado a mim. Não deixa meu marido nem colocar a mão em mim. Por onde olhar? Qual o movimento? Flávia, convida seu marido para participar do reencontro. Você está casado com seu filho. Totalmente. Né? O seu filho é mais importante que o seu marido. Importante você falar isso. Dentro da relação da empresa, a importância maior são dos sócios majoritários. Eu não posso dar importância para quem veio depois. Filho veio depois. Filho é passageiro. Faz sentido? Casa de pai e mãe é igual barriga. Tem que ficar apertado para ele ir embora. Para ele construir a vida dele, o destino dele. Então, essa geração de mães que colocam os filhos como prioridade vai se lascar e vai morrer sozinha. A prioridade é do meu marido, ele veio antes, é com ele que eu vou ficar na hora que eu ficar velha e na hora que meus filhos casarem, eu for pra vida. Óbvio, tão óbvio que a gente fala. Observe se você não faz desse menino um reizinho. Sinto que sim. Gi, eu não tive pai e passei. Gente, como é que a pessoa não tem pai? Filho de quê? Chocadeira. Como é que uma pessoa não tem pai? Ô, meu pai, até a inseminação tem um pai, já viu? Mas percebeu já que no início a sua dor já está assim, ó. E passei a vida, ou melhor, acho que ainda não estou em busca de um. E ainda estou, sim. Sim, enquanto eu não encontrar o meu pai na minha alma, vivo ou morto, não importa, ausente ou presente. Carol, muitos de vocês, muitos dos meus alunos têm dor paterna com pai presente morando na mesma casa. Porque a dor é da desordem. É do que nós aprendemos e do que nós vivenciamos em relação a pai e mãe. E, em especial, a desordem do casal. O quão eles se engalfinhavam. A gente criança, entra no meio na hora. Igualzinho os nossos filhos. Os filhos de vocês querem salvar vocês. Por isso que ele é grudado na Flávia. Porque os filhos catam as dores dos pais. E isso é uma crueldade. Quando eu era criança, eu fiz isso, mas eu não sabia, e nem minha mãe. Hoje nós não podemos deixar. Hoje a gente se cura a ponto de ser adulto o suficiente para resolver os próprios problemas. E deixar as crianças livres para viver a própria experiência. Faz sentido? Respira. Se organizem para o reencontro. Vou abrir lá para vocês comentarem. E amanhã a aula mais importante, que eu vou trazer o como começar a trabalhar esses processos. E todo casal Jeca é rico e transante nas Maldivas. Vocês já sabem disso? Sim, nós vamos nos encontrar lá, viu? Com pele boa, cabelos ao vento, bicicletinha naqueles coisas em cima da água azul, assim, bonito. Todo mundo rico, viu, Ivonete? Rico, transante, em paz e feliz. Pacto?
Levanta a mãozinha e fala, é um pacto. Respira. Eu posso, né, Flávia? Então, beijos de luz e até amanhã.